vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. João 16, 20b. Jesus anuncia aos seus discípulos que em breve, em pouco tempo, ele partiria para o Pai, ou seja, ele morreria. Mas em pouco tempo, novamente, eles voltariam a vê-lo, pois ele ressuscitaria. E nesse momento em que Jesus o anuncia, eles não compreendem este pouco tempo, eles não veem pouco tempo depois o veriam novamente. Jesus está falando de maneira velada da sua morte e fala também da alegria do mundo e a alegria dos discípulos, a tristeza dos discípulos e depois a alegria que eles teriam. O mundo se alegrará com a morte de Jesus, pensando que com a morte de Jesus estaria tudo terminado. Pronto, eles venceram, derrotaram Jesus. Mas, na verdade, eles teriam a tristeza, porque não acreditando na verdade que é Jesus, na ressurreição de Jesus, eles ficariam tristes para sempre, a tristeza eterna. Enquanto os discípulos que se entristeceram, que ficaram tristes com a morte de Jesus, depois se alegrariam. Primeiro porque veriam a Jesus ressuscitado, e isso era motivo de grande alegria. Jesus anuncia já esta alegria na sua ressurreição, mas eles teriam também uma alegria eterna, a alegria daqueles salvos, a salvação eterna, a vida eterna que o Senhor prometeu para sempre, para eles, que eles teriam. Era uma alegria sem fim, que somente Deus pode nos dar e que Ele tem preparado para aqueles que o amam nesta terra. Por isso, nesse tempo agora final da Páscoa, preparando já na próxima semana para a chegada do Espírito Santo, peçamos ao Senhor esta graça de preparar os nossos corações para renovar a nossa alegria de pertencer ao Senhor, de testemunhar com a nossa vida, com a nossa palavra, testemunhar que Jesus está vivo e que somente Ele vale a pena, que nenhuma tristeza, que nenhum momento de tribulação, dificuldades, provações desta vida se comparam com as alegrias eternas que o Senhor tem preparado para nós. Louvemos ao Senhor pela sua morte e ressurreição, porque Ele nos traz a verdadeira alegria. Somente Ele nos dá esta alegria eterna. O mundo pode até dar essas alegrias momentâneas, passageiras, breves alegrias, mas somente o Senhor poderá nos dar a verdadeira alegria, a alegria eterna, que é fruto do seu Espírito. Que o Senhor então nos dê esta graça nesse tempo. Celebremos desde já esta vitória do Senhor, que com a sua morte e ressurreição nos dará, com o Espírito Santo, a alegria eterna. Deus te abençoe e até amanhã.